Eu acho que a pergunta é que cabe o seu percebimento sobre você. Mas isso para todo mundo, para as pessoas também não trans, para as pessoas trans. Quando você se percebeu? Quando você deu esse apercebimento, fazendo neologismo, né? Quando deu, eu sou essa pessoa que eu sou. Geralmente, as pesquisas estão apontando que é na mesma idade para todo mundo, por volta dos 3 e 4 anos. Eu sempre fui precoce, cheguei aos 2 anos e meio mesmo. Mas assim, eu já ia pra EMEI falando, eu sou uma menina. Já ficava na fila de meninas. Eu não ligava que as pessoas me tiravam da fila, eu voltava. Eu me descobri enquanto homem trans, eu morava em Portugal, isso aconteceu em 2015. Mas eu demorei ainda um tempo para criar coragem para fazer a transição. Então eu só fui fazer mesmo a transição, era quase no final de 2016, assim. Então meu primeiro contato com a transexualidade e o fato de eu assumir que eu era trans aconteceu mais ou menos em 2015. E aí só bastante tempo depois eu tive coragem de transicionar. Eu tava lendo, quer ver? Eu tava lendo esse livro aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui, Santo Agostinho. Tava lendo esse livro aqui do Santo Agostinho, chama A Graça. E aqui era uma outra edição bilíngue, estava lendo em latim, e aí me veio uma iluminação, borboletas e uma voz divina. Luísa, você é transexual. Não, é igual virar pra você e falar assim, quando você se descobriu mulher, às vezes nem você tá em casa, o cara vai ver isso. Não tem, gente. Bato palmas para as travestis que lutam para existir e a cada dia conquistar o seu direito de viver e brilhar. Batam palmas para as travestis que lutam para existir e a cada dia batalhando conquistar o seu direito de viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Porque eu não me reconheci, eu fui adjetivada, né? O outro, nessa ideia de subalternização, de uma pretensa superioridade, de uma ideia de normalidade. Eu acho que, por exemplo, pra mim, eu me reconheço com 2 anos e meio de idade e digo pra minha mãe, eu sou uma menina. Não tinha nenhum adjetivo, eu só era uma menina. E mais do que isso, eu fico sempre pensando nos relatos da minha mãe, nas conversas com as outras tias, o sofrimento de uma mulher que se decepciona já no parto. A minha mãe gestou uma menina. Ela ia para as vitrines e falava assim, minha filha vai ser tão linda quanto essas manequins. E aí, ela já vinha é a 4ª gestação dela, ela tem um aborto espontâneo, na verdade, ele nasce morto, e é um outro menino, e ela ela ansiava por uma companheira, ela fala isso. O desejo dela é que a filha seria uma grande companheira. Ela vive num núcleo só de homens, e nasço eu, que alguém vai catalogar e codificar pela genital. Eu sempre tive noção de não pertencimento aos locais em que eu fui criado e da forma que eu acessava esses locais. Mas só com, acho que uns 18 anos, que eu consegui dar nome a esse não pertencimento, que foi quando eu descobri que era possível fazer alguma intervenção e mudar, porque até então, na infância, eu achava que não daria para ser de outro jeito e que para ser feliz, já que eu fui educado inicialmente em uma creche de freiras, então, inicialmente eu achava que para ser feliz eu ia ter que esperar minha família inteira morrer para depois eu conseguir ser eu mesmo sem ter que decepcionar ninguém. Eu acho que não teve um momento assim que eu tenha me descoberto, porque o que aconteceu foi que eu, muito nova, descobri o nome daquilo que eu era. E ali onde naquele momento em que eu estava crescendo como criança, o que eu era muito proibido. E era um tabu. E eu não vou começar a chorar logo de cara, porque
porque isso para mim é uma coisa que me machuca muito, sabe? Eu devia ter uns 5 anos, eu já fantasiava, na verdade eu já imaginava que era um garoto, quando eu era durante a minha infância, mas eu ficava me questionando por que minha mãe não deixava eu fazer as mesmas coisas que os meus amigos, né, os meninos que eram meus amigos do colégio faziam, por exemplo. Eu não podia ir para a praia só com a parte de baixo do biquíni, eu falava, por que eu não posso ir sem a parte de cima? Então, assim, eu tinha questionamentos e eu ficava pensando comigo, por que fulano pode, ciclano pode fazer isso e eu não? A minha transição, ela foi complicada, assim, por um lado. Eu acho que principalmente foi complicada porque eu estava fora do país e estava longe da minha família. Para minha família foi difícil entender, assim, eles aceitaram desde o início, mas foi difícil entender o que era. E além disso, para mim foi difícil emocionalmente falando, assim, assumir, porque às vezes a gente mesmo é transfóbico com a gente, sabe? Então isso, assim, foi um pouco difícil para mim. Aceitar e não ter vergonha de mim enquanto uma pessoa trans. Então essa eu acho que foi a parte mais difícil. O processo de transicionar, eu acho que foi mais dolorido antes da transição, os anos em que eu realmente já não podia mais ser gay, porque eu não me enquadrava no mundo gay, do que o início da transição de fato. Foram momentos muito difíceis em relação às coisas que eu queria, em relação às coisas que eu teria que optar. O ápice da decisão de transicionar ou não, de fazer alguma intervenção hormonal, cirúrgica, até mesmo de reivindicar nome e etc., foi uma decisão muito difícil para mim, porque era a decisão de deixar de ser o orgulho do meu pai e ser feliz. Demorou quase 4 décadas para eu chegar num ponto e me sentir segura e firme de mim mesma para poder fazer as minhas escolhas. E dentro dessas escolhas, que foram escolhas de vida em várias frentes, uma delas foi, e que foi a mais difícil, assumir para mim mesma no espelho: você é trans, você é travesti, você é transgênero, você está nessa categoria de um jeito ou de outro, e a partir daí começar a revelar e aí descobrir quem eu era e quem eu queria mostrar para o mundo que era a pessoa que eu sou. Teve um processo muito de angústia, transição é muito dolorosa, não é fácil. A gente não sabe quando termina também, não sabe se terminou. Eu sempre tenho muita dificuldade de achar uma resposta, uma explicação para isso, porque eu acho que isso da transição não acaba nunca. Ela não vai acabar, nem nas questões de hormônio, porque eu não vou parar de tomar hormônio nunca, né? Porque meu corpo não produz a quantidade que meu corpo necessita. Mas eu acho que a transição, todo mundo passa, todo mundo vive uma transição na vida. O ser humano está em constante construção, mutação, descoberta, e se constrói, se desconstrói, constrói de novo. A minha transição veio acontecendo desde a minha infância, mas ela veio acontecendo aqui atrás, na minha cabeça. Quantas vezes eu me questionei se eu ia tomar hormônio e disse, não vou. Quantas vezes eu falei, o que eu faço? E o tempo todo eu fugia. Mas isso vinha trabalhando até que chegou um momento que isso veio à tona. Enfim, eu fui dando pequenos passos, um depois do outro, e esses passos foram me levando cada vez a um estado de plenitude maior. E eu ainda estou nesse passo a passo. E eu acho que esse passo a passo não termina nunca. Eu acho que vai pela vida inteira. Eu
vivo muito no meio que teoricamente é LGBT. Só que na verdade é G, né? L, um pouquinho do B ali e o T tá lá do outro lado do país, assim. Então, assim, convivendo nesse meio, que teoricamente era para as pessoas já serem mais abertas, né? Só que aí você vai conversar com alguém, existe um preconceito dentro da própria comunidade. Que tipo, sei lá, se a mina gosta de mulher, tem gente do meio lésbico que julga se ela também fica com cara. Tipo, sabe, é uma confusão eterna. E aí, ao mesmo tempo, imagina, eu tenho que lidar com tudo isso, porque agora eu sou um homem hétero que faz parte da comunidade LGBT. Ou seja, para eu conseguir achar uma mulher, boa sorte, né? Eu ainda tenho que achar alguém que, tipo, não seja preconceituoso com o fato de eu ser trans, não seja preconceituoso com a minha genitália, com o meu corpo e tudo. Então, é difícil, não é fácil. Eu percebi que a marginalização social com pessoas trans vai pro relacionamento também. Por quê? Pelo simples fato que eu sou apenas um fetiche. Aí ele fala, pô, eu te assumo, eu ando de mão dadas, eu apresento pra família. Mas você percebe que a maioria das pessoas que se interessam por você são pessoas taradas. É uma coisa que é muito delicada hoje falar de relacionamento com uma pessoa trans. Porque, assim, a sociedade ela não vê uma pessoa trans igual a mim como uma mulher. Querendo ou não, na mente delas é um homem. É um homem com peito, um homem com cabelo. Você não consegue trabalho, você não se dá bem com a sua família, as pessoas da rua às vezes fazem mal pra você. Aí no relacionamento que é íntimo, que é da sua personalidade, também dá errado pelos fatores externos. Então eu acho que isso frustra mais ainda de querer manter um relacionamento sério. Então a maioria, eu entendo porque algumas trans se tornam prostitutas. Claro, também tem todo esse contexto social, né, que é a minoria, mas também pela escolha de que toda vez que encontra uma pessoa, ela apenas objetifica. Eu não tenho um papo assim, enquanto eu não falo que eu sou trans, meu papo é, oi, vamos sair, como é que você gosta, quais são o seu hobby, você gosta de viajar? Quando eu falo que eu sou trans, vamos para um motel? O que me incomoda sempre é a proximidade pela objetificação. Então, a subalternização, a falta de... Agora sim, sobre relacionamento afetivo, vai fazer um ano que eu tô solteira, da pessoa que eu sou mais apaixonada, por N questões. E até porque eu mergulhei num outro processo de elaboração de resgate artista-plástico, que talvez não cabe ao relacionamento. A gente se fala todos os dias, porque eu sou realmente apaixonada. Talvez seja o homem da minha vida. Nós ficamos 4 anos juntos, foi um ano com quem eu aprendi muito, que é um cara muito especial. Já que a gente já falou de tantas coisas místicas, é bom pontuar que eu sou uma mulher aquariana com ascendente em leão, ou seja, eu sou a própria peste. Então, assim, assim, quando você passa a sobreviver muito sozinha, você começa a perder esse vínculo de eu preciso do outro. Eu tenho pavor de precisar de alguém. Das minhas relações, é um critério, né? Eu não vou me relacionar com quem a preocupação da pessoa, o medo ou qualquer coisa, os problemas vai partir do fato de eu ser trans. Isso tem que ser uma coisa que para a pessoa é irrelevante. Mas eu já tive um relacionamento que foi muito complicado, mas não por ser trans, mas porque eu tenho uma concepção sobre relacionamentos que não é muito aceita assim pela maioria das pessoas, que não tem uma dedicação exclusiva assim para a pessoa. Tipo, eu estou em um relacionamento, mas a minha prioridade continua sendo eu. Você aprende a se virar sozinha. E você aprende que na hora que o bicho pegar mesmo, você está indo sozinha. E é um lema que eu tenho de vida. Você quer enfrentar a vida, tem que estar pronta para morrer. Esse país me mostrou que eu seria morta de alguma forma. Então você vai em frente, acabou. Então assim, não é mais. A minha questão hoje é o quanto eu quero permitir essa afetividade. Quanto eu quero... Aliás, quanto a gente dá conta do afeto, né? A gente que vive nessa questão da exclusão social, o afeto muitas vezes pra gente é o quanto a gente vai dar conta desse afeto, né? Quanto você suporta desse afeto. Se eu já estive em algum relacionamento depois de me entender trans, acho que antes, durante e depois. Olha, parece que tem muitos relacionamentos. Não tem. Mas não.
No início da minha transição, eu conheci um homem que foi super importante para minha transição, que foi super importante para minha construção sexual enquanto mulher. E a gente namorou durante alguns meses e foi super importante para mim. Foi ótimo. Eu só fui ter uma companhia mesmo para estar do meu lado e que atravessou esse começo comigo é só a minha companheira mesmo, né? Minha esposa, enfim, que é a Dani. A gente tá junto tem 8 anos já que a gente é casado. Eu sempre me relacionei com homens cis, e aliás nenhum deles deixou de ser homem cis e hétero, porque eu também sou uma mulher heterossexual, infelizmente, porque é impossível que uma pessoa que se relacione, que tem amigas mulheres, que adora estar no coletivo de mulheres, que acha incrível viver com mulheres, não seja minimamente bissexual. As pessoas confundem muito quando se envolvem com homens trans ou mulheres trans a orientação sexual da pessoa. Então, se ela se envolver comigo, ela seria hétero do mesmo jeito, porque eu sou um trans hétero. Eu gosto de mulher. Então, as pessoas, elas confundem muito isso. Eu tive uma namorada, né, uma companheira, a Jennifer. Um beijo, Jenny. Né? Uma escorpiana fantástica. E ela acompanhou, ela pegou o finado do começo para eu ficar com ela. A gente foi se relacionar e falou: escuta, eu preciso te falar uma coisa. Eu nem sabia o que falar, tal. Então, eu sou lésbico. Uma expressão completamente masculina. Que porra é essa, né? Daí era dificuldade até de falar, né? E ela me acompanhou, ela falou: meu, tamo junto. E o processo vai se aprofundando. À medida que você vai vivendo, que você vai vendo as mudanças, você vai sentindo segurança, bem e outras coisas, né? Então, teve ela... Mas, no geral, foi muito solitário, né? Foi muito solitário. Eu acho que me assumir para minha família foi a coisa mais assustadora que eu já vivi, assim, de verdade. Porque a minha família era muito tradicional, assim, tipo, família tradicional brasileira, total. E quando eu decidi me assumir para eles, eu estava disposto a quebrar com eles. Tipo, beleza, os meus pais vão me rejeitar, eles não vão querer nunca mais falar comigo. Eu estava disposto a isso, porque eu já não aguentava mais viver um papel que não era o meu, viver uma realidade que não era a minha, entendeu? Então, chegou num ponto que me incomodou tanto que eu coloquei na balança, tipo, eu preferia a minha felicidade do que o amor dos meus pais, sabe? Só que fazer essa escolha, cara, é a coisa mais difícil que existe, assim. Então, eu fiquei muito feliz, por outro lado, que eu não tive que fazer essa escolha. Que quando eu contei pra eles, eles foram super calorosos, assim, pra me receber, sabe? Pra me aceitar e tal. Mas eu acho que a coisa mais difícil é realmente estar nessa posição em que você tem que optar pela felicidade dos seus pais, da sua família, ou pela sua felicidade, sabe? Seria bom se a relação com meus pais não tivesse mudado, né? Ia me ajudar muito se eu tivesse conseguido conversar com eles sobre isso quando eu tinha inicialmente a sensação de não pertencimento. Mas, ao mesmo tempo, era medonho, assim, a possibilidade de perder eles por uma coisa que eu não conseguia controlar. A transição é uma dificuldade. Então, é um conjunto de dificuldades e prazeres muito intensos. Ainda que eu tenha uma família muito amorosa e acolhedora, contar para minha família o que era... Eu cheguei para o meu pai e falei: pai, eu queria dizer para você, gostaria muito de dizer para você que eu sou gay, mas o buraco é bem mais embaixo. E eu contei toda a história para ele, da minha infância, de como eu me sentia, e ele aceitou e tal. Então, contar para o meu pai levou meses de preparação, porque era uma coisa muito forte para mim. Na verdade, não foi nem questão de me assumir, foi só
comprovar para eles o que eles já sabiam, né? Eu comecei a tomar hormônio, não falei para ninguém, porque eu estava casado, morava com a Dani e tal, não tinha que dar satisfação para ninguém. A única pessoa, o que eu fiz foi chegar nos pais dela, que eu tinha estava com muito mais proximidade com eles. Cheguei nos pais dela, que hoje a mãe tem 80, o pai tem 90. Cheguei para eles e falei, olha só, sabe o caso que apareceu na TV? A gente comentou um caso que tinha aparecido na televisão, de um menino trans e tal, a gente ficou conversando, eles tranquilos, falando e tal. Eu falei, então, o que vocês fariam se de repente eu chegasse para vocês e falasse que eu sou igual aquele rapaz que tinha lá naquela notícia lá? Ah, que você é menino? Eu falei, é. Ia perguntar como que seria seu nome agora. Eu falei, então, meu nome agora é Lan. Aí a mãe dela ficou me olhando, o pai dela me olhou. Tudo bem, Lan. Tá certo. E pronto, daí pra frente foi o Lan. Lidaram da maneira que é possível para eles, né? Lidam da maneira que é possível. Acho que eu sou respeitada, né? Minha mãe faleceu, mas ela estava sofrendo muito com a questão do câncer e tal. Então não era, e eu não tinha muito convívio, eu já saí de casa muito cedo, né? Muito cedo não, mas foi quando deu, né? Uns 20 anos. E... enfim, né? Meu pai é meu grande companheiro, assim. Meu pai é um cara ponta firme. Eu acho que me entender trans foi um pouco mais difícil do que me assumir para a família. Porque quando eu fui embora de casa muito nova. Então, a primeira vez que eu voltei de férias, eu fui embora de casa com 14. A primeira vez que eu voltei de férias, todo mundo percebeu que o menino tinha crescido e que tinha alguma coisa diferente. Que ele não era tão menino quanto achavam que ele se tornaria quando ele entrasse na puberdade, na adolescência, enfim. E nessa época eu lembro que um dia minha mãe chegou de manhã cedo, perguntando se eu era gay. E daí ela me acordou perguntando isso, porque um tio meu tinha me visto numa festa, dançando, fez um escarcéu na cidade. Então, eu lembro que eu falei, não sei, mas na hora eu pensei, eu sei sim. Ela falou, a única coisa que eu não quero é que você se vista de menina. Eu pensei, fudeu, né, gente? Era a única coisa que eu queria. Eles criam tanta expectativa na gente que é bem difícil. Eu sempre fui muito firme nas coisas que eu queria. Mas nessa questão da transição, era uma coisa que ia envolver minha mãe emocionalmente, porque ela sempre falava, porque eu quero uma menina, que não sei o quê. Ela sempre falava isso. Aí eu poxa vida, hein? Então eu acabei indo até o meu limite. Quando eu vi que não dava mais, porque assim, as pessoas trans, elas vivem um mundo que não é delas. E tem uma hora que você quer... ou você só tem duas opções, ou você começa a viver ou você morre. E como eu já tinha tentado alguns suicídios, não foi só um, foi vários, teve uma hora que eu parei e falei assim, eu quero viver. Então eu fico imaginando o terror apresentado para esse pai, para essa mãe, para essa família. É lembrar que os meus irmãos, quando eu tinha 8 anos de idade, tentaram me matar. Eles colocam uma coberta sobre a minha cabeça, sentam em cima e tentam me sufocar. E aí entra uma tia e me socorre, uma tia que faleceu ano passado, e que ela recordava disso todas as vezes. Se não tivesse chego, o que poderia ter acontecido com você? E aí eu não quero mais saber da pecha do que é a agressão. Eu quero saber de qual é a responsabilidade de uma sociedade que faz com que pessoas que são criadas numa estrutura de afeto, que é o ideal de família, desenvolvem esse ódio enquanto crianças. Eles não tinham mais que 10 anos. Então assim, eu fico imaginando o que aquelas crianças absorveram de ódio ao ponto de pensar, a solução é matar essa pessoa. A gente não tem que questionar só o eu, é questionar uma sociedade que produz ódio sobre ódio. Olha, a aceitação dos meus amigos mudou muita coisa. Primeiro que mudaram os amigos. Eu falo que quando eu mudei a cara, eu mudei os amigos também, porque algumas pessoas não botavam fé
de que eu realmente ia levar isso à frente, né? Como se fosse como se fosse uma faculdade, né? Ah, você não vai terminar essa faculdade. E aí eu meio que me isolei de várias pessoas quando eu comecei a perceber que esse assunto não era tratado de forma educada, né? Que eram amigos mesmo permaneceram, né? Que foram pessoas que não se importaram e não tiveram nenhuma dificuldade em se adaptar à realidade que eu estava colocando ali. Mas eu perdi várias pessoas que eu gostava muito e que não conseguiram acompanhar isso por questões religiosas ou por achar que se falasse alguma coisa podia me convencer do contrário. Eu fico imaginando, né, se Jesus chegasse hoje, sabe, eu acho que faz muita... Eu acho que é perfeita a peça mesmo, né, quando a Renata Carvalho interpreta, né, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, né, que Jesus vem como travesti. Talvez Jesus já estivesse em todas as igrejas, em todos esses lugares, e não foi bem-vindo. E é interessante saber se eu segui alguma religião, porque algumas pessoas acharam que eu, na verdade, você tá aí contra Deus. Não, continuo acreditando em Deus, Jesus Cristo, todos os ensinamentos que minha mãe me deu, meu pai me deu dentro da igreja, enfim. O que eu não concordei quando eu saí de dentro da igreja evangélica foi com a forma com que as pessoas que estavam lá dentro, que se diziam falar em nome de Deus, estavam querendo fazer... querendo impor algumas regras, né, sobre como eu conduzia a minha vida. Isso me incomodou e eu saí da igreja. Foi muito perto de a minha saída da igreja com o meu começo, o início da minha descoberta da minha identidade de gênero. A gente é contra gênero, não pode ter gênero, porque gênero tem dois, é homem ou mulher. Mas é por isso que a gente é contra gênero. Você fala, mano, como é que vocês não se machucam na hora de se limparem, cara? Sabe? Como é que vocês conseguiram chegar até esse lugar aqui? Como é que a natureza não cuidou de vocês, né? Deve ser porque Deus existe mesmo, extremamente bondoso, né? Mas o louco é isso, a gente está lidando com gente, de um lado, que é desonesta, que sabe que qualquer legislação que garanta direitos não tem nada a ver com religião. Garantir um direito do casamento gay, ninguém, é pro Estado, ninguém está falando de religião, não existe, queridão, não existe só tua religião no mundo. Tudo bem que as pessoas acreditem no que elas quiserem acreditar. Porque tem alguns que acreditam que Deus realmente escreveu o livro, tem alguns que acreditam num livro que foi escrito por pessoas e depois foi traduzido para uma língua, e depois para outra língua, e depois para nossa língua, e que chegam aqui dizendo que o que eu sou ou o que eu faço é certo ou errado, porque eles interpretam aquela tradução da tradução de uma outra coisa que foi escrita em aramaico arcaico como certo. Não dá. Assim, eu acho que o caminho certo é o respeito. Até que ponto esse livro, porque é um livro que foi feito pelo ser humano, ele está atingindo outras pessoas. Até que ponto aqueles textos têm a verdade mesmo. E aquilo que eu disse, se você lê com ódio, você vai achar a palavra de ódio. Se você lê com amor, você vai achar a palavra de amor. Então, se a pessoa for pesquisar, ler mesmo, tem muita coisa que fala sobre homossexuais, que não é meu caso, eu não sou homossexual, mas tem questões sobre homossexuais que falam de um ponto de vista bom, não de um ponto de vista negativo. Cara, eu não sofro muito com as críticas, assim, de pessoas muito religiosas e tal, porque eu, acima de tudo, eu respeito a opinião do outro, sabe? Mas também o respeitar a opinião do outro é saber que a opinião é do outro, tipo, não me afeta, sabe? Não é uma coisa, tipo, também tem essa questão que eu falei, eu tô num lugar de muito benefício, assim, um lugar muito privilegiado. Tipo, eu não sofro preconceito ou violência dessas pessoas extremamente religiosas ou extremamente preconceituosas e conservadoras. Tipo, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, assim.
No máximo no canal do YouTube, um ou outro comentário, mas irrelevante, sabe? Defender a morte de homossexuais ou de transexuais, ou defender que existe uma cura para algo que recentemente a Organização Mundial da Saúde comprovou que não é uma doença. Mas eu acho que todo mundo também é livre para pensar ou para seguir o que quiser. Do mesmo jeito que eu gosto de ser respeitada, que eu preciso ser respeitada, eu preciso respeitar. Ainda que eu não concorde, ainda que eu torço o nariz, enfim. Eles pregam um Deus que é mau, se você for prestar atenção. É um Deus que é mau, que se você não for como eles estão querendo, e não como Deus quer, mas se você não for como eles querem, você vai para o inferno, Deus vai te castigar, vai te tirar tudo, enfim, você vai se ferrar na sua vida se você não fizer como eles estão querendo. Se você não der a quantidade de dinheiro que eles querem, se você não se casar como eles querem, se você não se vestir como eles querem. E eu acho isso um tremendo absurdo. É um tremendo absurdo. Se a gente for pensar em relação a uma criação de uma divindade, de um Deus, não faz o menor sentido ele criar alguma coisa de um jeito para que venha uma outra pessoa dizer que está errado, né? Se está errado, ele que desfaça o erro, o próprio Deus. Não precisa ninguém, afinal de contas ele é todo-poderoso, ele está em tudo. Eu sinto esse Deus todo-poderoso de uma maneira muito própria, muito pessoal. Se você pensar que Deus ama todo mundo, que Deus criou tudo e criou todos, por que ele criaria uma trans? Por que a gente escolheria algo que é muito mais difícil, muito mais doloroso? Uma das lutas que a gente tem que empreender para ter uma sociedade feliz é uma sociedade laica. E as pessoas são oportunistas, são maldosas com as outras, né? Não é porque a gente vai ter uma assembleia sem nenhum símbolo religioso que ninguém está sendo respeitado, pelo contrário. Você está respeitando todo mundo. Aliás, aquele espaço... esse é um dos problemas que a gente tem. O neoliberalismo ele vem avançando o privado sobre o público, acabando com o público, tomando conta de tudo que é público. E vem junto com isso, né, esse tsunami de água suja, vem junto também essas empresas religiosas com o discurso moralista, e que a gente sabe que na prática e discurso não corroboram, né? Que vem com toda essa moralidade tacanha de controle de corpos, controle de pessoas, controle de fé. Tem uma questão do preconceito, né? Eu ouvi de uma colega, você sabia que isso ia acontecer, né? Quando cortaram minhas aulas e tal, você fica, porra. Ou eu ouvia de coordenadora, de psicóloga, você não pode errar, hein? Porque senão a gente não vai ter como te defender. A reunião com coordenação fez com que cortassem minhas aulas, os grupos de estudo que eu tinha à tarde, discutia, entre outras coisas, gênero, mas discutia assim, psicanálise, entendeu? Proibiram eu falar de gênero, de sexualidade, de qualquer coisa assim. Ser trans atrapalha a gente no mercado de trabalho. Na verdade, parece que eu sou um problema, né? Se eu falar que ser trans me trouxe dificuldade no mercado de trabalho. Na verdade, o mercado de trabalho tem problemas em contratar pessoas transexuais ou travestis. Porque se eu me candidato a uma vaga, seja ela em qualquer empresa, qualquer área, por mais capacitado que eu esteja, eu entrego meu currículo, eu sou chamado para a vaga, faço a entrevista, faço tudo, mas quando eles percebem que os meus documentos, como ainda não são retificados, constam o nome de nomes femininos, enfim, automaticamente eu perco essa vaga. Quando eu fui procurar emprego, eu estava no início da transição. Então, as pessoas já me olhavam diferente. Depois, a dificuldade foi eu não ter meus documentos conforme a minha aparência hoje. O mercado, você vai encontrar muitas coisas,
Eu já passei por situação que eu fui aprovado em entrevista, e quando eu fui entregar meus documentos, acabou a vaga, assim, subitamente. Então, eu falo que as pessoas trans, elas têm uma questão muito forte, que é a identidade de gênero versus a capacidade profissional. Quando as pessoas descobrem que é uma pessoa transexual travesti, por mais capacitada que essa pessoa seja, por mais experiência que ela tenha naquela área, ela perde completamente a chance de ocupar aquela vaga no mercado de trabalho por ela ser uma pessoa transexual ou travesti. Sim, eu entrava na agência e pensava, como que eu vou ser vista? Como que eu vou ser aceita? As pessoas vão me entender? Não vão me entender? Eu tinha medo de alguma agressividade, de algum tipo de violência verbal, física, ou de algum tipo de rejeição. Eu tive. E não aconteceu. Muito pouco, assim. Algum estranhamento sempre aconteceu. Algum estranhamento o tempo inteiro aconteceu. Depois que você já muda a sua estética ao ponto que a leitura é a que você deseja, é um pouco mais fácil, porque você conta ou não se você quiser, mas eu já trabalhei num lugar que eu não contei para ninguém, mas uma pessoa descobriu que contou para outra e que contou para todas, assim. Quer dizer, você está no ambiente de trabalho, quando você consegue um ambiente de trabalho, mas você não tem nenhuma segurança de estar no local. Aí você passa a ser... A sua transgeneridade passa a ser uma pauta dentro do trabalho. E você ser uma pauta sem consentimento é extremamente violento. E eu lembro que quando eu fui contratada como Rafaela, eu já prestava serviço para essa empresa como Rafaela, mas a minha documentação ainda não tinha sido alterada. Então, por uma questão de burocracia, de RH, a Rafaela era o Rafael que tinha sido contratada. E, misteriosamente, no primeiro dia de trabalho, muitas pessoas foram perto da sala que eu trabalhava, assim, fazer alguma coisa, não sei, de repente beber uma água com alguém de outra. Era uma sala grande, tinham várias marcas, e eu era de uma dessas marcas. Daí eu lembro que as pessoas, sei lá, a menina do financeiro foi lá na outra menina da marca X conversar alguma coisa e me olhando. E a gente tem esse grande problema do mercado de trabalho, que é a transfobia, né? A não aceitação de pessoas transexuais e travestis. E aí a gente tem, então, esse mercado de trabalho, quando fecha as portas para essas pessoas, deixa essas pessoas literalmente na rua. Então, você tem 90%, dentro da pesquisa feita pela ANTRA, 90% das mulheres transexuais e travestis, elas vivem então somente de prostituição. A gente tem notado um crescimento bem visível de meninos trans, de homens trans, também indo para a prostituição. Quando a gente fala que, sei lá, 90% das trans estão na prostituição, e isso faz com que a sociedade tenha preconceito em relação a elas, porque toda travesti é puta. E aí esse preconceito faz com que elas não consigam permanecer na família e nem na escola. Então elas são jogadas na rua e viram prostitutas. E aí o preconceito vira de novo um círculo vicioso. Eu sou o Lucas Scarpelli, eu sou formado em publicidade, tenho mestrado em comunicação, sou youtuber, publicitário, consultor criativo e mais um monte de coisa. Eu sou professora de filosofia, sou formado em filosofia, né? E atualmente eu estou dando aula em cursinho popular, né? Mas também não trabalho só com isso, né? Eu sou uma militante política. Na verdade, atualmente eu sou mensageira. O meu registro da Prefeitura de São Bernardo é mensageira. Estou comissionada, mas eu sou formada em publicidade e propaganda e posteriormente em artes. Eu nunca fui contratada por uma agência, mas eu faço o trabalho de diretora de arte. A gente vive num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas. E dentro de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas, por que a gente devia ser tudo igual? Então a gente tem que começar a enxergar mais de 7 bilhões de pessoas, então são mais de 7 bilhões de possibilidades de existência. E não só
2, que foi o imposto até hoje.